Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo esse vídeo. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao projeto de videoaulas do PIBID para a Escola Municipal Santa Cândida. Meu nome é Renata e hoje a gente vai tratar do tema operações com radiciação. Primeira coisa, a gente precisa definir o que são essas operações. Então, na operação de radiciação, nós olhamos para o radicando e buscamos encontrar qual número índice vezes multiplicado por ele mesmo é igual ao radicando. Assim, nós encontramos a raiz. Então, nós temos aqui um esquema que esclarece o que significa cada elemento da operação, mas eu não quero que vocês se preocupem com o nome desses elementos, e sim como a gente pensa nessa operação. Falando assim, fica um pouco complicado, mas nós vamos ver agora alguns exemplos e vai ficar tudo bastante claro. Primeiramente, a gente tem aqui um exemplo que a gente chama de raiz quadrada de 49. É importante a gente entender que quando a gente não tem nenhum número indicado ali no lugar do índice, a gente tem que ver um número 2. Se o 2 não está escrito ali, é apenas porque ele está oculto. Então, nós pensamos, qual número multiplicado por ele mesmo é igual a 49? Ora, o número que multiplicado por ele mesmo é igual a 49 é o 7. Então, raiz de 49 é igual a 7. No segundo exemplo, a gente tem o que a gente chama de raiz cúbica de 1000. Cúbica porque a gente tem um 3 no índice. Então, a gente precisa pensar qual número multiplicado 3 vezes por ele mesmo é igual a 1000. A gente vai ver que esse número é o 10. 10 vezes 10 vezes 10 é igual a 1000. Então, raiz cúbica de 1000 é igual a 10. Aí a gente tem um terceiro exemplo que novamente trata de uma raiz quadrada, ou seja, novamente a gente tem que imaginar um número 2 ali no lugar dedicado ao índice. Então, qual número multiplicado por ele mesmo é igual a 400? Esse número é o 20. Então, 20 vezes 20 é igual a 400. Portanto, raiz de 400 é igual a 20. Pode parecer bastante complicado a gente conseguir entender qual número vai ser a raiz só de olhar para o radicando, mas a gente tem uma maneira de chegar a essa resposta e eu vou mostrar agora para vocês. Então vamos entender o que significa simplificar um radical. A gente vai usar esse exemplo abaixo e vocês vão ver que para qualquer valor, para qualquer raiz, o procedimento vai ser o mesmo, tá ok? Então a gente vai tentar entender qual que é a raiz quarta de 81. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é escrever o 81 à nossa esquerda, escrever o número 3 à nossa direita e traçar uma linha entre esses dois. Por que a gente escreve o número 3? Porque o número 3 é o menor fator primo que é divisor de 81. Então, a gente tem que lembrar quais são os números primos, ou seja, aqueles que só são divisíveis ou pelo número 1 ou por ele mesmo, e tentar encontrar algum que seja divisor de 81. Então, a partir disso, a gente tem o 81, uma linha traçada, e o 3. A gente vai dividir o 81 por 3 e a gente vai encontrar o 27. A partir daqui, a gente vai repetir esse procedimento. Então, qual é o menor fator primo que divide o número 27? Mais uma vez, é o 3. Então, a gente vai colocar o 3 do ladinho do 27 e vai de novo dividir o 27 pelo 3 e vai chegar ao 9. Escreve o 9 embaixo do 27 e pensa mais uma vez, qual é o menor fator primo que divide o número 9? De novo, vai ser o número 3. Então, a gente repete esse procedimento. O 9 dividido por 3 vai dar 3. Se o 3 é um fator primo, e ele só é divisível ou pelo número 1 ou por ele mesmo, aqui a gente tem que o 3 só pode ser divisível, então, por 3, e a gente vai chegar ao número 1. Então, toda vez que a gente for fazer esse processo de simplificação de radicais, a gente precisa, do lado esquerdo, chegar ao número 1. Então, agora a gente tem aqui o nosso esqueminha pronto. A raiz quarta de 81 é igual a quanto? Ora, se a gente olha do lado direito da nossa simplificação de radicais, a gente vê que a gente repetiu o número 3 4 vezes. Isso significa que a gente dividiu 81 pelo número 3 4 vezes. Usando uma operação inversa, a gente vê que 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 81. Então, a raiz quarta de 81 é igual a 3. Então, a gente vai agora ver algumas das propriedades de radiciação.
A gente tem que prestar bastante atenção nessas propriedades para que a gente use elas da maneira correta. Então, primeira coisa sobre essas propriedades, a gente vai estar sempre trabalhando com radicais do mesmo índice. Então, se aqui houvesse, por exemplo, o número 3, essa propriedade já não valeria mais. Como a gente está sempre com o índice 2, que como a gente conversou, apesar dele não estar ali escrito, ele está ali sim, sendo representado, então essas propriedades aqui dentro elas vão valer. Então, primeiramente, se a gente tiver uma operação de radiciação com índice 2, multiplicando outra operação de radiciação com índice 2, a gente pode juntar elas dentro do mesmo radical. E aí a gente vai fazer apenas o 8 vezes 21, ao invés de tentar encontrar uma raiz para 8 e tentar encontrar uma raiz para 21. Que vocês podem perceber que a resposta ficou somente raiz de 68. Isso porque, se você fizer lá a simplificação de radicais, você vai ver que você não vai conseguir encontrar uma raiz para 168. Então, a gente mantém essa operação simbolizada, ok? Então, quando a gente não conseguir encontrar valores inteiros, por enquanto, a gente vai manter dessa maneira. A gente tem também a propriedade da divisão, que ela é análoga à propriedade da multiplicação. Ou seja, ela funciona de uma maneira bastante parecida. Como a gente tem aqui raiz de 12 com o índice 2 e raiz de 3 com o índice 2, a gente pode juntar essas duas operações dentro do mesmo radical. Então, ao invés de buscar um resultado para a raiz de 12, buscar um resultado para a raiz de 3, a gente vai juntar dentro do mesmo radical. A gente, primeiramente, vai dividir o 12 pelo 3, vai encontrar que é 4, e a raiz de 4 é igual a 2. A gente precisa tomar bastante cuidado com essas propriedades, porque elas valem para multiplicação e para divisão, mas elas não valem para soma e subtração. Então, a gente vai ver isso agora a partir de dois exemplos. Primeiro, a gente vai ter a raiz de 25 menos a raiz de 9. Tá? Ou seja, essas duas operações aqui estão separadas, não estão dentro do mesmo radical. Então, primeiro a gente vai pensar, quem é o número que multiplicado por ele mesmo dá 25? Esse número é o 5. E quem é o número que multiplicado por ele mesmo dá 9? Esse número é o 3. Então, a gente vai fazer primeiro a operação com os radicais, depois a gente vai fazer a subtração. E a gente vai ver que 5 menos 3 é igual a 2. Agora, vamos imaginar que essa operação está dentro do mesmo radical. Então, primeiramente, a gente vai fazer o 25 menos 9, que é igual a 16, e depois a gente vai fazer a raiz de 16. Ou seja, depois a gente vai pensar qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 16. Esse número é o 4. A gente vai ver aqui que o 2 e o 4 são números diferentes. Então, se a gente aplica a propriedade para o 25 menos 9, ela não vai valer. A gente vai estar aplicando de maneira equivocada, a gente vai estar aplicando de maneira errada. Então, a gente tem que se concentrar, a gente tem que prestar atenção para não aplicar essa propriedade onde ela não serve. Então, a gente vai ver agora por que essa propriedade também não serve para a soma. Então, aqui a gente tem a raiz de 36 mais a raiz de 64. Ou seja, primeiro a gente vai resolver a operação de radiciação. Então, a raiz de 36 é qual número multiplicado por ele mesmo é igual a 36? Esse número é o 6. E aí a gente vai pensar, qual é o número que multiplicado por ele mesmo é igual a 64? Esse número é o 8. Então, 6 mais 8 é igual a 14. Agora, se a gente tivesse essa soma dentro do radical, a gente ia fazer primeiro o 36 mais o 64, que é igual a 100, e depois a gente pensaria qual o número multiplicado por ele mesmo é igual a 100. Esse número é o 10. Então, a gente vê que o 14 é diferente do 10, ou seja, essa propriedade que a gente viu para multiplicação e para divisão, ela não vale para soma e para subtração. Correto? Correto. Então, agora a gente vai fazer aqui algumas atividades envolvendo essas propriedades. Então, a primeira coisa, a gente tem a raiz de 16 dividido por 4. Primeiro aqui, a gente vai efetuar a operação que está dentro do radical. Ou seja, a gente faz o 16 dividido por 4, que é igual a 4. Quem é a raiz de 4? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo é igual a 4? Esse número é o 2. Mas existe uma outra maneira da gente chegar na resposta correta, porque aqui vale a propriedade.
Então, fazendo de outra maneira, a gente vê que a gente pode pensar primeiro. Quem é a raiz de 16? A raiz de 16 é igual a 4. Quem é a raiz de 4? A raiz de 4 é igual a 2. E depois disso, a gente faz o 4 sobre 2 é igual a 2. Então, a gente obteve aqui a mesma resposta com dois procedimentos corretos, porém são diferentes. Ok? A gente tem aqui uma outra atividade que é agora para usar a propriedade da multiplicação. E aqui é muito importante porque a gente percebe como essas propriedades podem realmente auxiliar a gente a chegar às respostas corretas. Porque a raiz de 2 ela não é um número inteiro. A raiz de 18 também não é um número inteiro. Mas se a gente usa a propriedade, a gente vai ter a raiz de 2 vezes 18. E 2 vezes 18 é igual a 36. E quem é a raiz de 36? É o 6. Então, aqui termina a nossa aula. A gente tem aí algumas referências que foram usadas para montar ela. Espero que tenha sido útil para vocês, espero que tenha ajudado a revisar esse conteúdo.